Om Stapakaya Namasya Sarvadharma Svarupni Avatara Naristaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu e apresentou a essência, o coração de todas as religiões, caminhos, vias espirituais. É a encarnação de nossa época, encarnação primordial. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de leitura, contemplação, meditação do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Livro que foi trazido para nós por Mahendranath Gupta, um discípulo direto de Sri Ramakrishna, que conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886, e no início do século XX começou a publicar esses escritos que vieram a se tornar depois, não é? Nos anos 30, a publicação conhecida como Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, que depois no Ocidente veio a ser traduzido nos anos 40 nos Estados Unidos, adaptado como o The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna. Então aqui nós temos a fonte do Evangelho de Sri Ramakrishna, o Sri Sri Ramakrishna Kathamrita. Não é? Estamos aqui no primeiro volume. O Kathamrita foi concebido em 5 volumes, estamos no primeiro volume e estamos na 9ª sessão, né, deste primeiro volume. Começamos a ler, né, esse início dessa sessão no capítulo passado, na qual eu dizia que no dia 28 de novembro de 1883, Sri Ramakrishna estava, então, às 5 da tarde, ele foi para uma residência de uma pessoa, né, a casa de Jai Gopal Sen. E lá se reuniu, então, com devotos, com aspirantes espirituais e, como sempre acontece, conversava com eles sobre os mais variados assuntos dentro de uma temática única, como amar a Deus. Aqui nós lemos, não é, que o capítulo, né, essa sessão, começa com uma grande reflexão de Mahendranath Gupta a respeito da perplexidade que tomava conta dos devotos perante a personalidade espiritual de Sri Ramakrishna. Ele falava de como Sri Ramakrishna era excepcional. Ele era um homem casado, mas tinha com a sua esposa, Shri Sarada Devi, um relacionamento angélico, não é? Eles não eram um casal comum. Sri Ramakrishna tinha em relação às mulheres a percepção do filho perante a mãe e perante a mãe divina. Então, considerava Shri Sarada Devi uma personificação da mãe, como considerava, em verdade, todas as mulheres. Tinha uma relação com o dinheiro, né, de asco do dinheiro, de repulsa física. Se dizia, colocava a mão em uma moeda, a mão dele torcia. Tinha uma posição perante todas as religiões de grande abertura, de grande aceitação. Estava sempre num ânimo de repleto amor por Deus. E essas características todas, ao mesmo tempo que encantavam os devotos, oprimiam aqueles que pensavam: nós temos diante de nós um modelo da perfeição, por qual razão não o seguimos? Por qual razão não nos tornamos isso? Não é? Por qual razão não imitamos? E assim começa, né, a reflexão a respeito do olhar desses aspirantes espirituais para Sri Ramakrishna. De certa maneira, todos nós estamos nessa situação, não é? Todos nós estamos diante do ideal, pensando quão diferentes somos. Mas o ensinamento de Sri Ramakrishna, contido nesse Kathamrita, ele não vai estar nos oprimindo, ele vai estar dizendo assim: refugiem-se.
em Deus, confie nele. E Deus vai carregar vocês com a sua graça. De maneira que esta rendição fará com que realizemos a nossa vocação espiritual. Então, Mahendranath Gupta é a mentalidade do devoto, que está aqui em constante aperfeiçoamento. Com muita sinceridade mostra as suas angústias, mas Sri Ramakrishna vai resolver todas elas. Para Mahendranath Gupta e para cada um de nós. Se assim estivermos voltados, não é? Para esse ensinamento tão bendito, com o coração aberto. Muito bem, meus amigos. Então começou a reunião, e o primeiro tema dessa reunião é vida familiar e Sri Ramakrishna. Alguém pode dizer assim, esse tema já foi tratado tantas vezes? Os temas do Katanita serão muitas vezes repetidos, porque os temas da vida, os essenciais temas da vida, não são tantos assim. Não é? As variantes de cada pessoa, mas evidentemente que os temas essenciais humanos, eles são os mesmos sempre. E Sri Ramakrishna vai estar sempre, então, recobrando a percepção correta a respeito desses temas. Muito bem. Então, um devoto chamado Vaikunta, Vaikunta que é o nome, né, da morada celestial de Deus, de Vishnu, mas nome também de uma pessoa, porque as pessoas dão nomes piedosos aos filhos. E Vaikunta, então, pergunta: somos pessoas mundanas, por favor, diga-nos uma coisa. Isso é uma tomada de posição muito, muito importante, né? O devoto se colocou perante o mestre, reconhecendo a sua limitação. E isso aqui, né, conecta-se com a reflexão original de Mahendranath Gupta nesse capítulo. Nós sabemos que estamos muito aquém. Então ele pede uma palavra de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna começa dizendo: depois de conhecer Deus, mantenha uma mão em seus pés de lótus e cumpra seus deveres mundanos com a outra. Veja, claro, busca conhecer Deus. Conheceu Deus, o mundo não acabou. Você continua com a sua casa, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu colega de trabalho, com o seu concidadão, com o seu animal de estimação, com o mundo. Então você vai estar com as mãos nos pés de lótus do Senhor que você conheceu e na outra mão do mundo. De modo que conhecer Deus é a prioridade para que possamos viver no mundo sempre anelados a Ele. Ensino claro de Sri Ramakrishna. Então, esse devoto Vaikunta diz: Senhor, este mundo é real? Veja uma pergunta, né? Ou melhor dizendo, ele pergunta: Senhor, este mundo é irreal? Né? Que aí voltamos, né, à questão do Advaita Vedanta. O mundo é irreal. O mundo é uma ilusão. Na verdade, o ensinamento do Advaita não está dizendo que o mundo materialmente não existe. Está dizendo que ele não é eterno. Ele é transitório e existe por causa de Maya. Quando o homem se livra de Maya, o mundo desaparece para ele. Né? Esse é o ensino do Advaita. Sri Ramakrishna responde: é irreal até que você conheça Deus. Veja, outro ensino. Aqui é muito necessário dizer isso. Essa leitura e contemplação tem o objetivo de apresentar os ensinamentos diretos de Sri Ramakrishna e contrapor aqui o tipo de abordagem que se faz ensinando o Advaita Vedanta como se Sri Ramakrishna apoiasse esse ensino. Aqui está uma evidente demonstração que, conceitualmente falando, o que Sri Ramakrishna ensina não é apenas amplo, ele é direto e contundentemente diferente do ensino do Advaita Vedanta. Porque Sri Ramakrishna está dizendo, quando você conhece Deus, aí que você entende que o mundo é real. O Advaita Vedanta explica justamente o contrário. Quando você conhece Deus e percebe que você é Deus, o mundo é irreal e você é irreal, enquanto indivíduo. Sri Ramakrishna diz o contrário disso. E por que é importante dizer isso aqui? Normalmente as pessoas vendem o ensinamento de Vedanta como, na verdade, um sinônimo para ensinar Advaita Vedanta.
Advaita Vedanta é uma escola de Vedanta. Vedanta é o conteúdo dos Upanishads, dos Brahma Sutras e do Bhagavad Gita. Comentadores desse conteúdo estabelecendo escolas vedânticas. Uma das escolas vedânticas é o Advaita Vedanta, que é muito conhecida pelo seu mais célebre defensor, Shankara, um grande filósofo do século VII, que apresentava essa ideia: apenas Brahman é real, o resto tudo é irreal. Uma vez que Brahman é descoberto, tudo mais deixa de existir. Sri Ramakrishna ensinava outra coisa. Ele conhecia o ensino do Advaita e dizia: eu não ensino isso, porque o que eu conheço não é isso. Da experiência real dele, ok? Então ele diz: é irreal o mundo até que você conheça Deus. O homem o esquece e pensa: meu, preso por Maya, iludido pela luxúria e ganância. Ele desce cada vez mais. Enredado em Maya, ele perdeu os sentidos. Ele não consegue encontrar uma saída. Mesmo quando há uma saída, há uma música que diz. Aí ele canta uma canção. Com sua magia, que feitiço Mahamaya lança? Até mesmo Brahma e Vishnu perderam o juízo. O que então os meros mortais podem esperar saber? Canção. Depois nós vamos comentar isso tudo. Para Sri Ramakrishna, o ensino de Maya é sobre a ilusão da alma atada perante o mundo como a realidade final. Isso é a Maya de Sri Ramakrishna. Para o Advaita Vedanta, a Maya é a constituição do próprio universo das individualidades. Sri Ramakrishna não trata a Maya assim. Sri Ramakrishna trata a Maya como apego ao transitório. Então é um ensino sutilmente diferente. Eu estou explicando isso aqui muito enfaticamente a cada um dos capítulos porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que se aproximaram desses ensinamentos, que vão ter alguma familiaridade com esses ensinos aqui, vão ter apreendido ao longo do tempo que a Advaita Vedanta é a perspectiva mais racional, mais elevada e, de certa maneira, sustentada pelo próprio ensino do Vedanta de Ramakrishna e Vivekananda. É preciso dizer que Swami Vivekananda tinha grande simpatia pelo Advaita, porque Swami Vivekananda tinha projetos a respeito da humanidade e entendia que a doutrina do Advaita Vedanta ajudava uma humanidade mais racional. Certa vez, Swami Vivekananda, conversando com um discípulo dele, disse que o seu ideário para a Índia, porque Swami Vivekananda tinha ideários para a Índia, ok? Diferente de Sri Ramakrishna, que nunca falou nada a respeito de destino de Índia. Swami Vivekananda pensava muito na Índia, ele era um patriota indiano. Ok? Swami Vivekananda disse para seu discípulo: meu ideal de sociedade indiana para o futuro seria uma sociedade que tivesse o Advaita como pano de fundo e a cultura externa muçulmana religiosa como pano fundamental. Por quê? Porque o Islã era muito austero, era sem imagens, era muito limpo, né? Era muito urbano. E, ao mesmo tempo, o fundo seria o Advaita. Veja, os movimentos nacionalistas que na Índia hoje tomam a imagem de Swami Vivekananda como seu símbolo de projeto nacionalista, nunca vão divulgar essas ideias. Ok? Então é tudo uma apropriação da imagem icônica de Swami Vivekananda. Mas foi isso que ele disse. Sri Ramakrishna não disse nada disso. Nada disso. Então, nesse sentido, os ensinamentos de Swami Vivekananda são completamente diferentes de Sri Ramakrishna. Porque as preocupações de Swami Vivekananda, em muitos aspectos, tinham um sentido completamente distinto de Sri Ramakrishna. Assim como no Evangelho, você tem ensinamentos de Sri Ramakrishna que não... Sri Ramakrishna, perdão. Do Senhor Jesus, que não são compatíveis com a pregação que São Paulo faz. Ainda que em muitos aspectos a pregação que São Paulo faça seja puro Evangelho. Em outros aspectos, São Paulo demonstra ali os aspectos do seu apego cultural e dos seus projetos civilizacionais. Não é? Essa é a diferença da encarnação divina, Sri Ramakrishna, o Senhor Jesus, e dos seus companheiros, os Svarakotis, que são almas liberadas, desapegados, mas que apresentam mais atrelamento à cultura do seu tempo.
Em Sri Ramakrishna, no Senhor Jesus, você vê uma independência do tempo. É completamente atemporal por causa disso. Já os seus discípulos, grandes santos que se inspiraram no seu espírito, muitas vezes têm essas conexões. Ok? Então, assim, o apego que a sociedade Vedanta tem pelo Advaita Vedanta é a influência de Swami Vivekananda. Na medida que a própria sociedade Vedanta se orientar fundamentalmente, colocando Sri Ramakrishna no centro, como está nesse altarzinho aqui, necessariamente o ensino do Advaita Vedanta vai diminuir das suas pregações. Na medida que as sociedades Vedantas forem orientadas por Sri Ramakrishna no centro, em vez de estudarem o Atma Bodha, vão estudar o Narada Sutras, Bhakti Sutras. Vão estudar a vida de Sri Chaitanya, porque foi isso que Sri Ramakrishna recomendou como leitura edificante. Ele não recomendou a leitura do Advaita Vedanta. Mas as sociedades Vedantas são muito influenciadas por Swami Vivekananda. E Swami Vivekananda tinha ideias que colocavam o Advaita num ápice do entendimento, coisa que Sri Ramakrishna não fez. Tá bom? Só um ponto aqui para estabelecer isso muito, muito claramente, sem nenhum tipo de paixão. É apenas a observação dos fatos, como eles são. Como eles são. Claro, questionamentos são muito bem-vindos, que tragam suas comprovações também. Ok? Muito bem. Porque esse Katanrita todo é uma comprovação do que eu estou dizendo. A cada volume, a cada capítulo, a cada episódio que nós vemos é Sri Ramakrishna reafirmando esses pontos. Muito bem. Então ele cantou essa música. Com sua magia que feitiço Mahamaya lança, até mesmo Brahma e Vishnu perderam o juízo, o que então os meros mortais podem esperar saber. Quando uma armadilha para peixes é armada, eles entram. Embora a saída esteja livre, eles não conseguem emergir. O bicho da seda tece seu próprio casulo e certamente pode escapar. Contudo, preso pela ilusão de Mahamaya, ele não emerge, mas permanece dentro para morrer. Que são esses exemplos que Sri Ramakrishna dá sobre aspectos naturais para nos mostrar um ponto. Evidentemente que essas analogias têm sempre limites, ok? Mas é para a gente entender o ponto aqui, né? Como uma pessoa se prende em próprias escaramuças das suas escolhas, digamos assim. Escolhas que são colocadas aqui sob o aspecto de um inebriamento. É como Sri Ramakrishna descreve aqui o envolvimento do homem com a ilusão do apego ao mundo. Mas o homem existe, real, a alma existe, ela é real e eterna, e ela se ata ao mundo, que também é real. O que é a ilusão aqui? É o apego que o ata. Né? Muito bem. A imagem está um pouco escura, mas eu vou continuar assim mesmo. Muito bem. Continua Sri Ramakrishna. Vocês mesmos são capazes de ver que o mundo é transitório. Por que você não vê esta mesma família como transitória? Tantas pessoas vieram e partiram, tantas nasceram e morreram. O mundo agora existe e então não existe. Ele é efêmero. Aqueles a quem você chama de meu e meu não estão lá assim que você fecha os olhos da morte. Uma pessoa uma pessoa pode não ter parentes próximos, mas ainda assim não vai para a caixa por causa de um neto. O que vai acontecer com o meu Haru? Mais uma saída. Há uma saída, mas os peixes não escapam. O bicho da seda morre nas próprias secreções. Este mundo é impermanente. Esse é o sentido de irreal aqui, ok? Impermanente. O ensino da impermanência está presente em Sri Ramakrishna. Sem dúvida. Tudo nesse mundo passa, se transforma constantemente. Mas essa transformação é uma realidade. Quem está passando por essa transformação, se apegando ao que é transitório? A alma eterna. Ela se ata ao transitório, acreditando que o transitório é fixo. Então, Sri Ramakrishna está dando um exemplo muito concreto aqui. A nossa família, tão amada família, nós sabemos, é transitória. Veja, há uma anunciação de nossa existência espiritual na própria contemplação do mundo. Nós sabemos que nós não somos esses entes eternos aqui. Marcelo
nasceu num ano e vai desaparecer no outro, sem dúvida nenhuma. Mas todo o meu apego na vida está estabelecido sobre a identidade de Marcelo, que na verdade é uma confusão sobre a identidade do eu. Eu existo, Marcelo é transitório. É uma roupa que o eu veste. Então Sri Ramakrishna não está tratando que o eu é ilusório. O eu é real. A roupa, ela é transitória no sentido de que eu vou usar outras e já usei outras. Muito bem. Outro discípulo perguntou: Senhor, como posso segurar Deus com uma mão e o mundo com a outra? Se o mundo é transitório, por que eu deveria segurá-lo apenas com uma mão? Veja que interessante. Uma ótima pergunta, né? Repetindo: Senhor, como eu posso segurar Deus com uma mão e o mundo com outra? Se o mundo é transitório, por qual razão eu não coloco logo as minhas duas mãos nos pés de Deus e deixo o mundo? Não é? É uma pergunta que faz bastante sentido. Sri Ramakrishna responde: se você viver no mundo depois de conhecê-lo, o mundo não será mais efêmero. Ouça essa música. Veja, a inversão completa do ensino do Advaita. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer? O mundo só é transitório porque você não conheceu Deus. Quando você conhecer Deus, você verá que Deus permeia o mundo. Então o mundo será absolutamente real, porque o mundo para Sri Ramakrishna não é Nitya. O mundo para Sri Ramakrishna é Satyan. O mundo para Sri Ramakrishna é real na sua essência, porque ele é da Shakti de Deus. Veja que esse ensino é completamente diferente do ensino do Advaita Vedanta. Por isso que é tão preciosa esta filosofia de Sri Ramakrishna e deveria ser ensinada e não ser encoberta pelo ensino do Advaita Vedanta, porque ela ensina uma outra coisa. André está querendo dizer que quando você conhecer Deus, o mundo não será abandonado, o mundo será transfigurado. Porque você verá o mundo como uma expressão de Deus, porque o mundo e os seres são partes de Deus no ensino de Sri Ramakrishna. Porque eles são manifestações do seu poder primordial, da Shakti, da mãe. Muito bem. Sri Ramakrishna canta uma canção. Veja bem, você não sabe cultivar. O campo da sua vida está em pouso. Se você o cultivasse, colheria uma colheita dourada. Cerque-o com o nome de Kali em sua colheita, não será prejudicada. Aquela cerca da mãe, com longos cabelos esvoaçantes, é realmente forte. Nem mesmo a própria morte ousa aproximar-se. Nem hoje, nem daqui a 100 anos suas colheitas serão roubadas. Trabalhe agora, ó mente, para colher sua colheita ao máximo. Plante a semente, o presente do seu guru, e regue-a com a água do amor. Se você não puder fazer isso sozinho, leve Ram Prasad junto. Ram Prasad é o cantor dessa música, ok? O menestrel do amor a Deus, que tinha devoção a Deus como a mãe. O que ele está querendo dizer? O mundo, ele é o campo da graça de Deus. Você só simplesmente não está sabendo colher. Leve a semente que o seu guru te deu, ou seja, o mantra Diksha de iniciação, tenha fé nele e viva uma vida rendido a Deus. O mundo será o seu campo de prazer. Veja como isso aqui é completamente fora do escapismo, né? O mundo precisa ser destruído. Não, 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 não. Descubra a realidade do mundo descobrindo Deus. Diferente, né? Muito bem. Capítulo 2. Como realizar Deus na vida familiar. Sri Ramakrishna continua dizendo: você ouviu a canção, cerque tudo com o nome de Kali e sua colheita não será prejudicada. Refugie-se em Deus e você obterá tudo. Esta cerca da Mãe Divina com cabelos longos e esvoaçantes é muito forte. Nem mesmo Yama, o deus da morte, ousa aproximar-se disso. É uma cerca muito forte. Se você puder conhecer Deus, o mundo parecerá sem importância. Quem conhece a Deus vê que ele mesmo se tornou o mundo, suas criaturas e tudo mais. Você alimentará seu filho como se estivesse alimentando o Gopal, Krishna criança. Okay? Você verá seu pai e sua mãe como Deus e a mãe divina, e os servirá como se fossem. Se você viver em família depois de conhecer Deus, não manterá um relacionamento mundano com sua esposa. Vocês dois, sendo devotos, falarão apenas de Deus, apenas de assuntos divinos. Você servirá os devotos de Deus, sabendo que Ele, Deus, está presente em toda a sua existência.
vocês dois servirão a Deus. Veja, a vida familiar que Sri Ramakrishna está descrevendo aqui é a vida de pessoas, homem e mulher, que conheceram Deus como pessoa. Conheceram Deus. Eles conheceram Deus. Deus e eles. Aí ele passou a ver que tudo no universo é uma manifestação do poder primordial de Deus e todas as outras pessoas ele se relaciona como se estivesse se relacionando com Deus. Em suas várias facetas. Veja que aqui não é o mundo desaparecendo e virou um nada, um vazio, um vazio. Vazio é ensinamento do budismo. Não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. O ensinamento de Sri Ramakrishna é do devoto e Deus. Deus que é pai e mãe. Ok? Não é um vazio da qual você emerge e se torna o vazio porque você é o vazio. Não é isso. Muito bem. Vizinho, um vizinho que estava na reunião, pergunta: Senhor, tal marido e mulher não podem ser encontrados em lugar nenhum. Esse marido e mulher que só falam sobre Deus e que não tem mais relações sexuais aqui. São como irmãos. E vivem apenas para... Embora Sri Ramakrishna não tenha dito aqui que eles não tenham relações sexuais. Falou que eles não têm relações mundanas. Subentende-se isso. Subentende-se isso. Mas não é necessariamente isso. Caso que eles não estão apegados um ao outro por causa dessas coisas. Então esse devoto aqui, que é aqui descrito como vizinho, diz que não existem essas pessoas. Sri Ramakrishna responde: sim, existem essas pessoas, mas elas são raras. As pessoas do mundo não podem reconhecê-los, mas ambos têm que ser bons para chegar a esse estado. Isso é possível quando ambos entram disso a alegria divina. Para isso é necessária a graça especial de Deus. Sem isso, sempre há maus entendidos entre eles, e um deles tem que ir embora. Há grande discórdia se eles não concordam. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer? Que esse casamento espiritual só é válido quando os dois são assim, não quando um só. Não quando um só. Quando um só decide ser espiritual, ele está simplesmente abandonando o outro. Lembremos, Sri Sarada Devi foi casada com Sri Ramakrishna num casamento arranjado quando Sri Ramakrishna era um jovem por volta de 21 a 23 anos e Sri Sarada Devi era uma menininha de 5 anos. Esse casamento contratual foi estabelecido, eles não se conheciam e passaram a se conhecer só depois. Quando ela já era uma mulher adulta. E ela foi vê-lo. Sri Ramakrishna já disse: eu já sou um renunciante, mas temos um acordo aqui. Eu quero cumprir com você. Você quer que eu desça ao nível aqui da normalidade, viva com você como marido? Eu vivo. Sri Sarada Devi disse: não, eu vim aqui para ser sua discípula. Ela quis a vida de discípula e Sri Ramakrishna viveu então como seu professor espiritual. Os dois estavam em sintonia. Sri Ramakrishna deixa muito claro: se ela não tivesse a mentalidade preparada para ser discípula, ele cumpriria o papel de marido, porque se não fosse assim, ele estaria violando um direito dela, de esposa. Isso é para deixar absolutamente claro aqui qual é o tipo de elevação da qual Sri Ramakrishna está dizendo sobre essa parelha, esse casal que vive como irmão e irmã. É uma alegre adesão de ambos no caminho espiritual mais elevado, que ambos vivem completamente alheios de tristeza. Existe a história de um santo cristão, né? Santo Alexander Nevsky, santo da Igreja Ortodoxa Russa, que ele era um homem desde criança voltado para Deus, definitivamente uma alma muito santa mesmo. Mas aconteceu que, em um dado momento da sua vida, ele teve um sonho de que ele se casava com uma moça em uma catedral. E ele então entendeu que isso era um sinal de Deus que ele deveria se casar. Então, a moça a qual ele viu no sonho, ele, né, propôs a ela o casamento, só que seria um casamento como irmãos. A moça aceitou. E eles foram casados. Santo Alexander Nevsky era um presbítero da igreja, casado. E é um dos raríssimos casos de presbíteros casados, de homens casados, que são
reconhecidos como santos, à exceção dos mártires, ok? De modo geral, as igrejas cristãs ortodoxas, orientais, elas aceitam, sim, o sacerdócio do homem casado, mas, de modo geral, o panteão dos santos está apenas com os monges. Essa é a verdade. Os que não são monges estão lá, são mártires. Raríssimos casos são esses. Mas mesmo um caso como esse, de um homem casado, ele era um homem casado que não tinha vida marital com ela. A biografia de ambos mostra que a mulher de Alexander Nevsky fez um grande sacrifício. Mas que ela não era exatamente feliz, assim, aderente a isso. Mas isso é uma especulação. Se for assim, isso não é o caminho que Sri Ramakrishna está propondo aqui. Que um se sacrifica e gostaria de ter uma vida marital, filhos e tudo mais. A alegria legítima do prazer sexual dentro do matrimônio. Mas abdica porque o outro é espiritual demais. Isso não é bom. O bom é quando os dois têm essa conciliação. É isso que Sri Ramakrishna está explicando. E ele está dizendo que, evidentemente, esse casal é muito raro. Claro, porque a maioria das pessoas está enredada em quê? Luxúria e ganância. A grande maioria de nós está enredada em luxúria e ganância. Não é nenhum mistério para cada um de nós aqui, não é? Acho que todos nós entendemos isso perfeitamente. Como nós estamos enredados em luxúria e ganância. Então é por isso que esse rapaz olhou com tanta perplexidade. Ah, essas pessoas não existem. E é o que, na maioria das vezes, as pessoas pensam. As pessoas olham alguém que é um renunciante dessas coisas e pensam assim, ah, coitado, ele deve estar se chicoteando, sofrendo. Não necessariamente. Existem esses raros indivíduos que realmente, em virtude de muitas vidas, ou porque são almas descidas liberadas, porque existem muitas almas, ok? Desculpe, adepto do Advaita Vedanta que acha que só existe Brahma. Existem muitas almas diferentes, eternamente diferentes, criadas, geradas da potência de Deus, completamente distintas. Algumas são eternamente livres, nunca foram atadas, foram feitas por Deus para descer aqui e serem mostras da sua luz, e outras que são atadas. É assim que é. Né? Existe a diversidade mesmo. E como muito mais é de almas atadas, a gente quase pensa que é uma quimera a existência de almas puras. Mas elas existem. Sri Ramakrishna não falou, veja eu e Sri Sarada Devi. Ele não disse isso. Mas eles eram testemunhos disso. O capítulo, inclusive, essa sessão, começa assim. Muito bem. Então Sri Ramakrishna está dizendo, né? Para isso é necessário a graça especial de Deus. Veja que no ensino de Sri Ramakrishna, ao contrário do Advaita Vedanta, existe uma coisa chamada graça de Deus, que Deus dá a quem Ele quer. Sri Ramakrishna dá o exemplo da criança que dá o brinquedo dela a quem ela quer. Um homem pediu 1000 vezes o brinquedo da criança, ela não deu. Um outro pediu uma vez só, ela deu de graça. Porque ela quis. Porque é assim que funciona no ensinamento de Sri Ramakrishna. Deus dá a sua graça. Lamento, ok? É assim que é o ensino. Você não gostou porque você é muito intelectual, muito inteligentinho e acha que nada disso existe? Ok. Mas o ensinamento de Sri Ramakrishna é esse. Muito bem. Então Sri Ramakrishna continua dizendo, sem isso, sem essa graça e sem essa conciliação entre o casal, sempre há mal entendido entre eles. E um deles tem que ir embora, ou seja, um deles abandona o casamento, porque eles não estão mais em acordo. Né? Há uma grande discórdia se eles não concordam. A esposa pode reclamar dia e noite. Por que meu pai me entregou em casamento a esta família? Nem eu mesmo comi bem, nem fui capaz de alimentar meus filhos, nem eu tenho boas roupas para vestir, nem meus filhos. Você não me deu uma única joia. Que alegria viver se você me deu nesta casa. Veja, aqui não está falando em nenhum momento de não sexo, inclusive eles têm filhos. O que leva a crer que as questões mundanas que Sri Ramakrishna está tratando não são necessariamente vida sexual, mas todos esses apegos e todas essas ideias de responsabilidades sociais. Viu? Eu vim para cá e você não me dá. Veja, nessa época, né, que a mulher era completamente dependente do homem aqui. Ela mudava de família e o homem era o responsável por sustentá-la. Se você imaginar isso no mundo moderno, faz um pouco sentido essas coisas aqui. Mas naquele contexto, né? Porque as obrigações sociais não estavam sendo cumpridas.
Então, Sri Ramakrishna diz, quando não há acordo entre eles, um é super espiritual e o outro é mundano, o que vai acontecer é essa desconexão. Então, disse Sri Ramakrishna, enquanto a mulher está falando isso, o homem diz, você continua repetindo, Senhor, Senhor, com os olhos fechados. Desista desse tipo de loucura. Sri Ramakrishna está dizendo, claro, isso é loucura. Um está vivendo uma vida de monge e o outro quer ser simplesmente uma pessoa normal. Normal, mundana. Esse casamento está errado. Não é mérito do monge casado, não. Ele precisa se adequar àquele padrão. E é por isso que Sri Ramakrishna diz, mão nos pés de lótus do Senhor e outra mão no mundo. Porque você pode ser completamente integrado à sua busca espiritual e ao mesmo tempo viver com as outras pessoas com as suas responsabilidades. Imagine, eu estou em casa e meu filho me chama para brincar com ele, eu digo, não, 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 não. Eu só vivo para cantar o nome do Senhor. Absurdo! Falha, negligência, mau pai. Porque quero cantar o nome do Senhor? Não, porque não estou entendendo que o meu filho precisa de mim como pai. Então eu não posso dar essa desculpa para faltar com a minha responsabilidade. Entende? Muito bem. Veja que Sri Ramakrishna diz, desista dessa loucura. Loucura. Está aliviando nem um pouco. Um devoto pergunta, existem tais obstáculos, é claro. Então os filhos podem ser desobedientes. Como isso é problemático? Então qual é o caminho, senhor? Esse devoto está colocando questões muito práticas, né? Mas a vida familiar é complicada. Tem um filho que, por exemplo, é problemático. E aí? E Sri Ramakrishna responde: é muito difícil praticar disciplinas espirituais quando se vive em família. Existem tantos obstáculos. Não preciso falar sobre isso. Doença, tristeza, pobreza, discórdia com a esposa, e filhos desobedientes, ignorantes e tolos. Mesmo assim, há um caminho. Ocasionalmente você deve ir para a solidão e orar a Deus. Você deve fazer um esforço para alcançá-lo. Veja, ensino compatível com o Evangelho do Senhor Jesus, como sempre, não é? Totalmente compatível. Totalmente compatível. Aqueles que tiverem olhos para ver, vão ver isso. O Senhor Jesus diz o quê? De tempos em tempos, retire-se. Vá orar a Deus no quarto fechado. Fale com Ele no segredo do seu coração e Ele vai ouvi-lo. Sri Ramakrishna está dizendo, realmente, a vida no mundo com família e com responsabilidade tem uma série de obstáculos. Mas de tempos em tempos você se retira disso tudo e vai buscar conhecer Deus. Aí você volta. Veja como isso é um alívio para nossas consciências. A gente não pode entender assim, ou eu vivo numa montanha ou eu não conheço Deus. Não. De tempos em tempos, aprofunde-se nessa busca. Não é? Então o vizinho pergunta, mas ele deve deixar a família para fazer isso? Para ir buscar? Né? E Sri Ramakrishna diz, isso não é necessário, mas sempre que você estiver livre, vá para um lugar solitário e viva lá por um dia ou dois, para que você fique desapegado dos assuntos familiares e não tenha que falar de coisas mundanas com qualquer pessoa mundana, ou viva na solidão, ou mantenha a companhia do sagrado. Ou seja, não, você não deve abdicar da família, você não precisa. Mas de tempos em tempos tira uma folga de toda essa mundanidade. O que é mundanidade? Política. Contas. Taça Libertadores da América chegando à final, tão esperada. Discussões. Projetos. Problemas do colégio das crianças. Tudo isso faz parte da vida. Da vida normal, natural. Ninguém precisa se culpar por isso. Mas isso draga você do contato com Deus. Veja, porque não é como as pessoas dizem, né? Deus não existe como ente, é toda a vida. Não, não, não. A vida é parte, projeção da energia primordial do Senhor. O Senhor como pessoa, você se conhece quando se dirige a Ele, quando o busca. Então, de tempos em tempos você faz isso, não é?
Aí disse Sri Ramakrishna, ou você busca então nesses tempos de retiro a solidão absoluta, você e Deus, ou você busca a companhia sagrada. O que é a companhia sagrada? Santos. Pessoas que conheceram Deus. A adoração. O foco inteiramente em Deus. São duas possibilidades. Ok? Aí o vizinho pergunta: como reconhecemos uma pessoa santa? Importante, né? Já que você busca a solidão ou pessoas santas, é importante saber quem é santo. Pergunta absolutamente pertinente. Sri Ramakrishna responde, o que demonstra que esses indivíduos não estavam ali de brincadeira, eles estavam ali querendo realmente se entender e querendo realmente pegar aquele mapa que Sri Ramakrishna estava dando para conhecer Deus, para de fato praticar. Que é muito, né, diferente do interesse, né, diletantismo intelectual de conhecer as definições teológicas. Não. Sri Ramakrishna dando um mapa para conhecer Deus, as pessoas estão falando assim, mas como é que eu faço? Estão interessadas nisso. Esse seria o nosso olhar positivo para essas explanações do Katarita. Não é? Sri Ramakrishna responde, como reconhecer uma pessoa santa? Uma pessoa santa é aquela cuja mente, coração e alma estão fundidos em Deus. Aquele que renunciou à luxúria e ganância é uma pessoa santa. Um homem que é santo não vê uma mulher com os olhos carnais. Sua mente está sempre atraída para dentro. Se acontecer de ele estar perto de uma mulher, ele a considera como sua mãe e a adora. Uma pessoa santa está sempre pensando interiormente em Deus. Ele não fala de nada além dele. E sabendo que Deus está presente em toda existência, ele o serve. Em termos gerais, estas são as características de uma pessoa santa. Estas são as características de uma pessoa santa. Ele não é político, ele não quer reformar o mundo, ele não tem atração física pelas pessoas, ele não tem apego ao dinheiro. Veja, há pessoas elevadas, há pessoas que são moralmente muito fortes, há pessoas que são exemplos para a vida, há pessoas que são muito bacanas e positivas, mas esta pessoa santa, que é para você útil de estar perto para que você conheça Deus, tem essas características. Só fala de Deus. Não é de cultura, não é de civilização, não é de queda do mundo moderno, não é de moral e bons costumes. Fala de Deus e é completamente destituída de apego a dinheiro e sexo. O que é um sinal evidente. Essas pessoas são muito fáceis de encontrar? Não, não são. Essas pessoas raras são aquelas que substituem a solidão para conhecer Deus. Quando você tem essas pessoas, é importante estar colado aos pés de lótus delas, porque elas são uma manifestação da própria presença de Deus. Muito bem. Características gerais da pessoa santa. Sri Ramakrishna respondeu. Então esse vizinho perguntou: é preciso viver sempre na solidão? Né? Sri Ramakrishna já tinha respondido que não, né? Já tinha falado que sim, você podia ficar em família e poderia sair. Mas as perguntas são assim mesmo, porque muitas vezes nós somos assim, né? E Sri Ramakrishna responde: pense em uma árvore e uma trilha. Desde que seja pequeno, tem que ser, se a árvore for pequena, tem que ser cercada por todos os lados. Caso contrário, uma cabra ou uma vaca poderiam comê-la. Mas quando a planta desenvolve um tronco grosso, nenhuma cerca é necessária. Então, mesmo que um elefante esteja amarrado a ela, a árvore não quebra. Se você, então, consegue desenvolver o tronco espiritual, a força, não há preocupação nem medo. Primeiro, tente obter essa discriminação. Deus é o agente, você é o instrumento. Se você esfregar as mãos com óleo antes de abrir uma jaca, sua seiva leitosa não grudará em suas mãos. Esse exemplo já foi dado algumas vezes aqui, como já disse no Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna traz, o Katarita traz, né, as expressões de Thakur como elas aconteceram, então muitas vezes ele repete o exemplo. Qual é esse exemplo da jaca? A jaca tem lá um líquido nela que gruda na sua mão. Se você então passa um óleo antes, você corta a jaca e esse líquido não pega na sua mão. Analogamente,
se você se reforça de tempos em tempos com a companhia de pessoas santas, aquelas, né, que não têm apego por sexo e por dinheiro, que só falam de Deus. Se você ganha força espiritual junto delas, você volta para o mundo, para sua família, para o seu trabalho, para suas responsabilidades, e você não está atado ao mundo. Agora, se você não faz nada disso, você não faz nada disso, porque há pessoas que são assim, né? Não, eu sou uma pessoa espiritual, Deus está comigo, Deus está dentro de mim. Nunca para um segundo para fazer nada relacionado a buscar Deus. É claro que ele vai estar enredado no mundo. Claro. Claro que ele vai estar totalmente apegado ao mundo. Já viu essas pessoas? Elas só falam dioturnamente sobre política, por exemplo. Há épocas da vida em que a política é um assunto muito candente. Todos nós vivemos isso no Brasil há algum tempo atrás. Mas depois de um tempo você continua só falando disso. Onde está Deus? Ah, Deus está porque eu sou boa pessoa. Eu sou uma pessoa legal. Aham, tá bom. Muito bem. Então, enquanto somos árvores pequenininhas, né? O que significa isso? Nós não temos força espiritual, nossa mente está sempre voltada para o mundo. É importante que nós tenhamos práticas espirituais que fortaleçam essa cerca. Quando nós nos tornarmos verdadeiramente sempre pensativos em Deus, aí a gente pode mais facilmente estar envolvido no mundo, né? Já viu aquelas pessoas que dizem assim, não, mas a pessoa realmente boa é aquela que se junta aos pecadores, porque Cristo se juntava aos pecadores. Cristo é Deus, infeliz. Cristo é Deus. Ele vai lá acatar. Você é pecador. Você não resgata, você é preciso ser resgatado. É por isso que você não pode se ater totalmente aos degenerados, porque senão você se degenera mais ainda do que você já é. Não queira se comparar com Cristo, com Ramakrishna, você não é esses. Porque ao contrário do que diz o Advaita Vedanta, não existe só Brahma, existe uma infinidade de almas, algumas muito atadas, como cada um de nós aqui. Não seja idiota. Existem diferenças incríveis, absolutamente descomunais entre seres poderosos, almas poderosas e almas pequeninas. Ah, mas almas pequeninas existem. Na essência, a alma é da mesma qualidade, mas elas são de dimensões diferentes, evidentemente. Sri Ramakrishna falava disso a respeito de Swami Vivekananda e de outros. São aquelas almas que não desceram ao chão. Aquela ave mística que foi parida no céu, ok? E ela, antes de cair no chão, ela voa e volta. Uma imagem, uma alegoria, para dizer que existem almas que vieram para cá só para ajudar a Deus. E existem outras que se estabacaram no chão violentamente, se espativaram todas. São completamente atadas ao mundo. Então, a pessoa que diz assim, não, eu tenho que estar imiscuído ao mundo porque Jesus estava junto com os pecadores, não entende a diferença entre aquele que salva, o Salvador, e os salvos. Você, na figurinha, é aquele fulaninho lá se afundando no mar e Jesus é que pega você pela mão. Não é o contrário, você não pega ninguém pela mão. Você é a mão desesperada pedindo. Na melhor das hipóteses. Ok? Que boa parte de nós está mesmo lá afundado dentro da água. Muito bem. Vizinho pergunta, o que é discriminação? Sri Ramakrishna falou, né? Você tem que ter a discriminação. Sri Ramakrishna disse que só Deus é real, todo o resto é irreal. E aqui, real como eterno e real como transitório. Pensar desta forma é discriminação. Sri Ramakrishna vai explicar para que o Advaitinha aqui não saia todo serelepe dizendo viu como tá a cor ensina Advaita. Não, ele vai explicar para você, tá bom, serelepe? Real significa eterno. Irreal significa transitório, ok? Ok? Quem atingiu a discriminação sabe que Deus é a única realidade e que tudo mais é irreal. Nesse sentido, quando você desenvolve discriminação, você quer conhecer a Deus. Se você tem tendência ao irreal, gosta de conforto físico, nome, fama, dinheiro e todas essas coisas. Você não sente a necessidade de conhecer Deus, que é a própria realidade. Quando você souber a diferença entre o real e o irreal, só então você desejará buscar Deus. Veja,
Quando você souber a diferença entre o real e real, você não vai dizer, eu sou aquilo. Não, você buscará conhecer Deus. Você buscará conhecer Deus. Veja você andando, indo conhecer Deus. Você está aqui querendo conhecer Deus. Não é você querendo você mesmo, não. É você indo andando para conhecer Deus. Pode não ser muito sofisticado, mas é o ensino de Sri Ramakrishna. Hã? Muito bem. Sri Ramakrishna então canta uma canção. Ouça essa música, diz Thakur. Vem, ó mente, vamos dar um passeio até Kali, a árvore que realiza os desejos, e colher lá os 4 frutos da vida. De suas 2 esposas, mundanismo e desapego, leve apenas o desapego. Consiga a peça ao filho mais velho. Discriminação de a verdade sobre a realidade. Quando você se deitará feliz entre suas esposas, a pureza e a impureza. Quando você não vir nenhuma diferença entre esses 2 estados, então você verá a mãe divina Kali. Expulse seus pais, que são o ego e a ignorância. Se a ilusão tentar arrastá-los para o seu buraco, mantenha-se firme no posto da paciência. Amarre as cabras da virtude e do vício a posto de despreocupação, e caso elas se tornem indisciplinadas, mate-as, essas cabras, né? Da virtude e do vício. E ambas com a espada do conhecimento. Admoeste, ó mente, os filhos de sua primeira esposa, o mundanismo, e diga-lhe para manter distância. Se eles não obedecerem, então afogue-os no mar do conhecimento. Veja, essa canção já foi cantada por Sri Ramakrishna em outra sessão, como já disse, né? Se repete muito. É uma grande imagem sobre a visão de Kali. Por que os devotos de Kali oferecem cabras no sacrifício? Porque estão literalizando o símbolo. Ego, apego, espada do discernimento que mata essas coisas. Afoga no mar do conhecimento. Quando nós compreendemos que Deus é isso tudo. Bom, esta canção dá fim a esta nossa leitura. A sessão continua. E o assunto continua fluindo aqui, mas o tempo já está se esgotando. Eu tenho medo da gravação parar. Então é isso, meus amigos. Esse foi o 25º episódio do Sri Ramakrishna Katharita, aqui, lido. Na próxima semana, se Deus quiser, se Deus permitir, pela sua graça, nós estaremos aqui novamente para continuar essa animada conversa de Sri Ramakrishna com esses devotos de perguntas muito pertinentes a todos nós. Cada um de vocês tenha uma ótima semana. Fiquem todos com o máximo de esperança e amor de Deus no coração. Estejam em paz. Fiquem todos com Deus.